O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. No dia de hoje, nós temos a grata satisfação de receber nosso amigo Luiz Cláudio Alfradique, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante para nós que seguimos a doutrina espírita. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a alegria é nossa, com a possibilidade de servir sempre. Que bom. Luiz Cláudio, nós vamos falar sobre os 162 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E nós podemos afirmar que essa pedra fundamental do Espiritismo foi o resultado de um grande planejamento? Sem sombra de dúvida que sim. O próprio espírito Humberto de Campos, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vem a nos relatar que lá, na virada do século XVIII para o século XIX, assembleias espirituais reuniam-se, os espíritos da mais alta hierarquia, para deliberar sobre as missões e missionários do século vindouro. E numa dessas reuniões, conforme relato de Humberto de Campos, essa reunião dirigida pelo próprio coração do Cordeiro, ou seja, por Jesus, vinha deliberar quem seria o missionário para apresentar o Consolador prometido por Jesus, como vemos lá no Evangelho de João. E ali fora escolhido dentre os seus discípulos aquele que retornaria à luz da atmosfera terrestre com a missão de ser o codificador da doutrina dos espíritos, apresentar um método de estudo para iluminar a humanidade, preparando-a para o século seguinte, o século XX, onde grandes transformações, grandes transições teriam em processo. Assim, nasce em 3 de outubro de 1804 o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde veio a ser muito conhecido como Allan Kardec até os dias de hoje. Então, nós gostaríamos que você tecesse alguns comentários sobre quem foi este homem. Sim. Nasceu na cidade de Lyon, na França. Aos 10 anos de idade incompletos, sua família o manda para a Suíça, para que recebesse os estudos de ninguém menos que Johann Henrique Pestalozzi, outro grande missionário voltado para a educação. E ali, no castelo de Verdun, ele veio a receber o novo método de ensino desenvolvido por Pestalozzi, que colocava o fim na palmatória, nos castigos, na repressão. O objetivo era estimular o aluno para que ele se dedicasse mais àquelas matérias que lhe eram mais agradáveis, onde ele tinha mais atração, de modo a desenvolver no jovem o amor pelo estudo, que se transformaria mais tarde no amor pela profissão. No entanto, desde o início, o jovem Rivail, ele se apresentou uma criança diferente, pois ele amava todas as matérias, se aplicava em todas as matérias. Tanto é que aos 14 anos, ele já auxiliava Pestalozzi em dando aulas para os seus colegas mais novos,
quando necessário. Ele, aos 20 anos, concluiu os seus estudos, gabaritando todas aquelas matérias. Se tornou um especialista, um pedagogo especialista em física, química, fisiologia, retórica, astronomia, outras mais, além de um poliglota. Dominava línguas como o francês, a sua língua natal, o alemão, o inglês, o espanhol, o italiano e o holandês. Aos 20 anos, retorna à França. Se estabelece em Paris e, em poucos anos, transforma o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail um dos nomes mais conceituados no meio cultural da França. É sempre bom lembrar que, àquela época, Paris era a cidade-luz, centro cultural do mundo. As suas atividades, além de dar aulas, além de fazer uso da pedagogia, ele se tornou escritor com vários livros importantes. A exemplo, desenvolveu um livro de gramática da língua francesa que, de tão perfeito, foi utilizado pela Universidade de Sorbonne por 40 anos. Percebeu em seus alunos a dificuldade na matemática e viu que aquela dificuldade vinha da base, da aritmética simples. Desenvolveu um manual de aritmética que passou a ser utilizado pelas escolas francesas por 30 anos. O seu dia parecia ter mais de 24 horas. Era também tradutor de diversas obras dentro daquelas línguas que ele dominava. E ainda sobrava tempo para buscar novos conhecimentos. E foi assim que ele se interessou pelo magnetismo de Mesmer e passou a ser um estudioso, tornando-se também um magnetizador. E em que momento ele se voltou para essa obra do Livro dos Espíritos? Sim, neste momento estamos ali em meados do século XIX. Fez-se valer uma promessa e uma profecia de Jesus. A promessa é que encontramos lá no Evangelho de João, quando disse: muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Claro, como Jesus ia naquela época em que o nosso nível cultural era tão baixo, falar de fluido, fluido universal, pluralidade dos mundos, magnetismo, seria taxado como um louco. Mas quando assim o for, o próprio Espírito de verdade retornará e vos apresentará novas coisas, confirmando tantas outras mais, e apresentará o Consolador prometido. Naquele momento, o próprio Espírito Verdade, meados do século XIX, comandando uma pleiade de espíritos da mais alta hierarquia, abre os canais de comunicações entre os dois mundos. Os fenômenos mediúnicos começam a se apresentar em vários pontos do mundo. Ali, na Europa especificamente, tornou-se um frenesi o fenômeno das mesas girantes, onde pessoas se reuniam em volta de uma pequena mesa do tipo pé de galo, aquela de 3 pés, e colocavam suavemente as suas mãos sobre a mesa. E a mesa rompia a lei da gravidade. 1854 foi quando um amigo, o senhor Fortier, também um magnetizador, convida Hippolyte para presenciar uma dessas sessões onde ocorriam os fenômenos. Ele foi com todo aquele seu preparo de observador e viu a mesa se movimentar, mas concluiu que aquilo não era nada demais, senão o próprio magnetismo humano ali concentrado pelas pessoas. Não deu lá grande importância. Meses depois, já em 1855, o senhor Fortier volta a lhe fazer um convite. Vamos a outra reunião na casa de uma família que já pratica há muitos anos. E a coisa ali é séria porque as mesas respondem às perguntas. Os espíritos respondem através da mesa. E ele foi.
E chegando lá, já haviam desenvolvido o método daquela psicografia mecânica no cestinho, onde as médiuns, duas meninas de 13 e 16 anos, colocavam suavemente as mãos sobre o cestinho e o cestinho, adaptado a um lápis, respondia às perguntas que eram feitas. Ele, com o seu preparo intelectual, pensou: se são os espíritos daqueles que aqui viveram, eu não preciso verbalizar a minha pergunta, pois eles pegarão mentalmente. E fez uma pergunta mental e o cestinho respondeu. Ele começou a ver a seriedade. E naquela reunião e outras vindouras, ele começou a elaborar perguntas em outras línguas que as pessoas não dominavam e eram respondidas corretamente em francês. Começou a fazer pergunta daquelas matérias que ele dominava e as respostas vinham. Viu seriedade e se dedicou verdadeiramente ao trabalho. Até que, meses depois, numa determinada reunião, o espírito comunicante dá 3 vivas ao apóstolo Hipólite. E ele pergunta quanto à deferência. E o espírito se apresenta como Zéfiro, ou Zéfiro, um antigo amigo de muitos séculos, de décadas antes de Cristo, quando viveram juntos na civilização celta, e que ele, Hipólite, teria sido um druida, um sacerdote celta que respondia pelo nome de Allan Kardec, e que estava naquela encarnação, com a missão de ser o codificador da nova doutrina, a doutrina dos espíritos, que tinha por objetivo trazer de volta o cristianismo primitivo de amor, de simplicidade, de humildade, pois o cristianismo havia sido adulterado ao longo dos séculos. Sim. Guerras, atrocidades foram cometidas em nome de Jesus, objetivando outros interesses, senão o amor. Até que em 12 de junho de 1856, ele já tinha abraçado a missão, pegou muitas anotações daquela família, mais de 50 cadernos, para aumentar a sua base, para preparar as perguntas, numa reunião, numa outra casa, porque ele elegeu algumas reuniões sérias e ali ele rodava com médiuns que até que não se conheciam. Através da médium Aline Charlotte, ele recebe a comunicação do comandante, do chefe, o Espírito de Verdade, confirmando a importância da obra, advertindo que a obra seria rude, pois abalaria o mundo, advertindo que ele não antecipasse nenhuma informação a ninguém, até que a obra estivesse pronta, deveria ser apresentada de uma vez só. E dizendo-lhe que ele estaria sendo assistido pela mais alta pleiade de espíritos, como São Luís, São João Evangelista, São Vicente de Paula, Fenelon, Franklin, Sindemberg, Sócrates, Platão e tantos outros que preferiram ficar no anonimato. Ali estávamos já bem encaminhados. E apesar dele ser uma pessoa tão preparada para essa tarefa, né, porque ele recebeu do Espírito de Verdade essa confirmação, como é que ele poderia saber que as respostas dadas pelos Espíritos eram fidedignas? Sim, né? Perfeito. Ótima pergunta. Porque ele, um homem preparado, em sendo ali os espíritos daqueles que aqui viveram, poderiam também assumir nomes de outras pessoas. Ele utilizava... Primeiro, ele seguiu a um conselho de Erasto. Erasto, que foi um dos discípulos de Paulo de Tarso, quando o advertiu determinada vez que era preferível que ele afastasse, negasse 10 verdades do que adquirir publicar uma única inverdade. Mas ele utilizava o critério da universidade dos ensinos. Ele fazia a mesma pergunta em reuniões diferentes, com médios diferentes, e as respostas deveriam ser as mesmas. Sim. Mesmo assim, ele levava a análise do bom senso. Era um homem preparado para isso, para ver se estava de acordo com todas as respostas anteriores.
Além disso, o próprio Espírito de Verdade assumiu com ele, naquela comunicação de 12 de junho, assumiu com ele o compromisso de estar com ele por 15 minutos a cada mês, para dirimir quaisquer dúvidas. Então, ele tinha ainda esta tranquilidade de qualquer dúvida, ele acumulava para o encontro com o Espírito de Verdade. Que interessante, né? E quando é que a obra foi terminada, foi lançada? Sim. No ano de 1857, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, era um sábado chuvoso, nas galerias de Orleans, na livraria Danty, na vitrine são colocados duas primeiras edições, dois primeiros volumes do Livro dos Espíritos. Ali, na sua primeira edição, com 501 perguntas e respostas. Um livro que veio a revolucionar, assinado pelo desconhecido Allan Kardec. Ele, Hippolyte, resolveu não assinar como Hippolyte, utilizar o seu nome, antigo nome celta, por dois motivos. O primeiro, que a obra deveria vencer pelo seu conteúdo, sem receber nenhuma influência do grande escritor Hippolyte, que era um homem renomado no meio cultural. E segundo, por humildade, pois ele não se considerava o autor da obra, e sim o servo codificador. Passou a utilizar, então, o nome Allan Kardec. Aquela primeira edição logo deu espaço para a segunda edição, em março de 1860, dessa vez com ampliada, 1019 perguntas e respostas, muito bem distribuídas, em 4 grandes grupos de temas. Ali ele dividiu aquela obra nos seguintes temas. A primeira parte, das causas primárias. A segunda parte, do livro do mundo dos espíritos. Da terceira parte, das leis morais. E a quarta e última parte, das esperanças e consolações. Assim, a primeira tirava as dúvidas e nos trazia novas informações sobre as nossas origens, a origem do universo, vários detalhes que até então não tínhamos, muitos deles, sequer ideia. E essa primeira parte vai da questão 1 à questão 75. Sim. A segunda parte do mundo dos espíritos é a maior. Vai da 76 a 613. Ali, todo tipo de informação sobre o mundo espiritual, como funciona, como são as relações, como os espíritos se comunicam entre si, entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados, algo realmente muito amplo, o que são os médiuns, como funcionam. A terceira parte, das leis morais, apresentando a ética moral que os espíritos vieram a nos apresentar, a ética do amor. A quarta e última parte, das esperanças e consolações, porque essas 3 primeiras partes vieram nos construindo a nossa fé raciocinada. Parávamos de crer porque assim tínhamos passado, para na sequência dos estudos começar a entender todo o mecanismo de como funciona realmente. Então a nossa fé começa a ser uma fé raciocinada, onde passamos a entender, por exemplo, por que sofremos, o porquê das desigualdades, tá? E que toda dor é um momento transitório, visando um benefício futuro. O Livro dos Espíritos foi tão importante, mas tão importante, que ele se transformou em mais 4 livros, formando o Pentateuco Kardeciano, que é aquele que na abertura do programa aparece ali. A parte 2 do Livro dos Espíritos, ela se transforma no Livro dos Médiuns, lançada em janeiro de 1861. Bem ampliada, bem mais detalhada, falando sobre a mediunidade, o perigo
do uso indevido, a responsabilidade. Falamos sobre os profetas, sobre falsos profetas. Realmente uma leitura espetacular. A parte terceira das leis morais deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, um verdadeiro roteiro do bem viver. Pois dali, Kardec ele foi buscar nos 4 evangelhos, João, Lucas, Marcos e Mateus, somente os ensinamentos de Jesus. Ele não se ateve à infância de Jesus, profecias, milagres de Jesus, assuntos que podem ser contestados por qualquer outra pessoa de outra crença ou pelos ateus. Mas quanto aos ensinamentos morais do Cristo, nunca ninguém, em tempo algum, conseguiu corrigir uma única vírgula ou acrescentar mais uma vírgula. São perfeitos. E, por fim, a 4ª parte deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Ali, Kardec coloca uma pá de cal nos dogmas fantasiosos que fomos engolindo goela abaixo durante séculos e séculos. Até porque não podíamos questionar. Se questionássemos, íamos para a fogueira, como discípulos de Satã. Ali, ele vem a nos apresentar a justiça divina. Como funciona? Aquela imagem das penas eternas, pois o Filho de Deus que errasse teria como destino o fogo eterno do inferno. Olha o requinte de crueldade. Arder eternamente. E aquele que acertasse teria as benesses da felicidade eterna no paraíso. Um contrassenso. Como poderia uma mãe, uma mulher boa, que venceu, ganhou a felicidade eterna, ser feliz enquanto seu filho que pecou arderia eternamente? Total, é uma incoerência. Nos apresentava um Deus cruel, a ser temido, e não um Deus a ser amado. Kardec mostra-nos que todas essas provas, expiações, as desigualdades, o porquê sofremos, fruto da bondade infinita do Pai, onde nós, através dos sofrimentos, das aflições, vamos corrigir erros antigos. O sofrimento nos desperta para a consciência do erro, nos induz à vontade da reparação. E quando fazemos a reparação, damos mais um passinho em busca da nossa sublimação. Nessa obra nos apresenta o Código Penal da vida futura. 33 artigos simples, diretos, de como funciona esse mecanismo todo da justiça divina. E no final da obra nos apresentam inúmeros depoimentos de diversos espíritos relatando o seu processo de desencarnação. O que aconteceu, como foi. Espíritos felizes, mais sublimados, espíritos medianos, espíritos infelizes, espíritos suicidas, espíritos maus. E mostrando ali a grande diferença do que é o processo, que nos é até um estímulo para que a gente realmente venha em busca do nosso desenvolvimento. Por fim, a última obra do Pentateuco, Gênese, que, como o próprio nome diz, a origem, que faz alusão à primeira parte do Livro dos Espíritos, bem mais ampliada, nos colocando muitas informações e esclarecimentos para entendermos tudo isso. E nos já dando uma ideia do porvir, o que a humanidade encararia pela frente. Muito interessante e elucida bem a importância dessa obra toda de Kardec. Nós vamos pedir licença a você e aos nossos amigos espectadores. Vamos fazer um intervalo pequenininho, mas já voltamos já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores.
o que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu em vidas anteriores. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, e sendo ele o artífice de seu destino, cria sua felicidade ou sua desdita. Amigos da TV Zoom, nós hoje estamos aqui conversando com o nosso amigo Luiz Cláudio Alfradique, que trouxe para nós um tema bastante importante, porque estamos comemorando 162 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Luiz Cláudio, eu queria perguntar para você, depois de tudo isso que você esclareceu, qual seria o adjetivo ideal para o Livro dos Espíritos? Um adjetivo: libertação. O Livro dos Espíritos, que é a pedra fundamental do Espiritismo, veio nos apresentar o Espiritismo. Ele é um livro de libertação dos grilhões que estávamos presos a eles durante séculos. Tanto os grilhões da fria teoria dos materialistas, quanto aos grilhões dos dogmas fantasiosos. Veio a nos apresentar pela primeira vez. Alguém teve a coragem de despersonificar a figura humanizada de Deus. Durante séculos tínhamos Deus como aquele senhor de barbas longas, brancas, com o dedo apontando para o nosso destino. E Kardec faz na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Não quem é Deus, não quem é a pessoa, mas o que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí, no decorrer das questões seguintes, uma questão puxando a outra, características sobre estas informações com Deus, sobre Deus, até que chega a questão de número 23 e repete o que é o Espírito, e não quem é o Espírito. E eles respondem: o princípio inteligente do universo. Ou seja, confirmando que somos nós, os habitantes de todo este universo infinito, todos filhos do mesmo Pai, nascidos e fomos criados simples e ignorantes com o mesmo objetivo de chegarmos à perfeição. Assim, habitamos todo o universo separados, claro, pelo nosso nível de evolução. Estamos nós aqui num determinado nível, outros abaixo, outros tantos acima, mas somos todos filhos do mesmo Pai, habitantes de todo o universo. Dessa forma, vem o Espiritismo a se apresentar como uma tríade de ciência, filosofia e religião. É a ciência que vem a nos esclarecer, a nos explicar as nossas origens, vem responder a mais antiga questão da humanidade: quem sou, de onde vim, para onde vou. Vem a nos trazer todas essas claridades que até então não tínhamos. A filosofia que vem nos apresentar a ética moral. O que é ética moral? É a ética do amor. E a religião, que vem a nos trazer a fé raciocinada. Aquela fé que, como dissemos há pouco, ela vem se construindo, se fortalecendo, à medida que nós vamos estudando mais e mais e mais
quanto mais conhecimentos vamos adquirindo, mais fortalecida fica essa fé. Por isso se torna uma doutrina consoladora. Veja o termo usado por Jesus, o Consolador prometido. Porque com o esclarecimento passamos a entender claramente as desigualdades existentes no planeta, porque uns sofrem mais, outros menos. Tudo isso ela vem a nos apresentar. Mas aí falamos em religião. Mas o que é uma boa religião? Costumamos dizer que assim como as águas do rio dão ao mar, toda religião levada a sério conduz a Deus. O que é uma boa religião? É aquela que fornece ferramental para que o homem venha a se melhorar moralmente, Sim. dia a dia. Quantos e quantos irmãos vemos conseguir se recuperar na igreja evangélica, numa igreja católica, aqui na doutrina espírita, fazendo uso desse ferramental. Mas isso aguçou a curiosidade de Kardec. Se existe um desenvolvimento ferramental moral, são regras morais, aí ele vai à questão número 621. Onde estão gravadas as leis de Deus? Onde estão gravadas? E os espíritos respondem, na consciência dos homens. Todos nós a trazemos na consciência. E é uma verdade. Ninguém precisa dizer para a gente se uma coisa está certa ou errada. A gente sabe. A gente sente lá no íntimo. Sim. Tá? Por muitas vezes, essa nossa memória, nós fazemos de conta que não percebemos, porque senão temos que deixar de fazer algumas coisas que gostamos, mas vai doer na consciência. Faz parte do nosso processo. Mas sempre temos a memória de tudo. Até porque somos espíritos, a nossa natureza é espiritual, a nossa pátria é a espiritual. Estamos momentaneamente na matéria, num período curto, mas retornaremos à pátria espiritual. Então, nós já sabemos como funciona a pátria espiritual, porque vivemos lá, sabemos como os espíritos se relacionam, temos conhecimento de boa parte da obra. Por isso o espiritismo vem a ser a nossa memória. É muito comum, quando nós começamos a estudar não só o Livro dos Espíritos, mas os diversos livros dentro da doutrina espírita, é muito comum depararmos com informações e a gente fala assim, eu já sabia disso, eu já tinha consciência disso, porque nós estamos relembrando. Aliás, esse tipo de observação foi verbalizado por ícones da doutrina espírita, quando acabaram de ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Vitor Hugo, falaram exatamente isso. É como se eu já soubesse isso aqui. Mas Kardec vai dando vazão à sua curiosidade. Se existe todo esse processo, na questão 625 ele pergunta, mas então quem Deus dispôs à humanidade para que lhe servisse de modelo e guia? É a menor resposta de todas as 1019 e, ao mesmo tempo, a mais absoluta. 5 letrinhas. Jesus, nosso modelo e guia. Assim, o Livro dos Espíritos é um livro que nos traz de volta a nossa memória espiritual. É realmente a pedra fundamental. Então, Luiz Cláudio, o Livro dos Espíritos é a base das outras obras espíritas, né? E nós gostaríamos que você ilustrasse os seus detalhes e a importância. Sim, o Livro dos Espíritos, nós, como é a base, como você muito bem colocou, ele é um livro não só para ser lido, é um livro a ser estudado. E, de vez em quando, retornar. Perdi a conta de quantas vezes já retornei ao Livro dos Espíritos. Mas, como todo livro, algumas pessoas são ansiosas, compram um livro, pode ser fora do espiritismo, um livro de romance. A pessoa está ansiosa para conhecer aquela história e vai direto para o capítulo 1,
pula a introdução, pula prefácio, por quantas e quantas vezes? Sim. Isso é um pecado, porque ali tem informações importantes. No Livro dos Espíritos, isso é imprescindível. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com todo o seu preparo e carinho pela obra, ele nos deu 17 introduções, mais um prolegômeno. Nessas 17 introduções, nos dá excelentes informações que servirão de base para a leitura, não só deste livro, como dos outros. A exemplo, ele faz um resumo histórico até chegar àquele momento. Ele nos apresenta também nas introduções o método desenvolvido por ele, um excelente pedagogo, um excelente escritor, onde ele colocou no método as letras das perguntas num determinado tipo. As respostas dos espíritos sempre entre aspas. E os seus comentários de Allan Kardec sempre em letrinhas menores. Dessa forma, em qualquer momento que estejamos estudando, a gente sabe certinho se está lendo um comentário de Kardec, a resposta do espírito ou um complemento da pergunta. Outra coisa que ele nos esclarece ali de grande importância é que, como foram muitos conceitos novos, revelações novas apresentadas pelos espíritos, ele foi obrigado a ter que criar palavras que viessem a representar aqueles conceitos. Palavras como psicofonia, não existia. Psicografia, psicofonia, que é a capacidade que o espírito tem de falar através do médium. Psicografia, de escrever através do médium. A própria palavra médium, criada por ele, designando o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. Mediunidade, derivando de médium. Espiritismo. É uma palavra que não existia. Foi criada por Allan Kardec. Existia, sim, a palavra espiritualismo. O que é espiritualismo? O oposto ao materialismo. Materialismo, nada existe além da matéria. Espiritualismo, existe uma continuidade além da matéria. Ou seja, todas as religiões são espiritualistas. Sim. Mas não havia aquela que representasse a doutrina dos espíritos. Kardec pega o radical spirit e coloca o sufixo ismo, que quer dizer próprio de, próprio do. Ou seja, espiritismo, próprio dos espíritos. Ok? Dessa forma, derivou a palavra espírita, palavra criada por Allan Kardec. Espírita é aquele que segue a doutrina dos espíritos. Somente aqueles que seguem a doutrina dos espíritos são os espíritas, todos os demais espiritualistas. O espírita, ele é um espiritualista, mas o espiritualista não Nem obrigatoriamente sempre é um espírita. Aí encontramos algo que todos nós já cometemos esse erro. E por vezes ainda o cometemos. Quando pergunta qual é a sua religião, eu sou kardecista. Então eu sou espírita kardecista, com medo de algum tipo de preconceito. Kardecista não existe, porque seria aquele que segue a doutrina de Kardec. E Kardec não criou doutrina, ele mesmo disse ser o servo codificador. Não existe a doutrina de Kardec, existe a obra kardeciana, as obras codificadas por Allan Kardec. Então não existe definitivamente o kardecismo ou kardecista. Existe o espírita, sim, o seguidor do espiritismo. Bastante elucidativo, muito bom. Nós ainda temos um tempinho. A carapuça entrou para mim durante muitos anos, tá? Mas para mim eu sempre também. respondia kardecista. Nós gostaríamos que você aproveitasse o nosso tempo ainda e desse as suas considerações finais sobre esse assunto tão importante, tão relevante, para nós que atuamos na doutrina espírita e que às vezes não nos atemos a
a esses tópicos que você salientou tão bem. Sem dúvida. A doutrina espírita é uma doutrina apaixonante. Como disse lá Humberto de Campos, narrando a fala de Jesus naquela reunião, aquele que apresentará um novo método de estudo. Não existe espiritismo sem estudo. Não existe espírita sem a preocupação de findar um dia com um pouquinho mais de conhecimento do que começou. Assim, nós temos conhecimentos que pessoas gostam de ler, de se entregar, outras têm uma resistência imensa. Mas tudo é uma questão de exercício. Nem que leia 5 minutos todo dia. 5 minutos, daqui a pouco não vai estar mais em 5, vão estar em 10, 15, 20, 1 hora. Sempre ter esta sede do ler. Veja, a importância de se começar pelo livro dos Espíritos. Ler as outras obras sem ler o livro do Espírito é navegar num oceano de dúvidas, pois ela é a base. Imagine ensinar matemática a um aluno, ensinar equações matemáticas, sem ensinar primeiro a aritmética simples. Vai ser muito difícil. O livro dos Espíritos é a grande base, não só para a leitura das outras obras kardecianas, como qualquer outra obra espírita, um romance espírita que seja, nós vamos ter entendimento à medida que conseguimos aquela base sólida. Assim, é extremamente importante que o espírita desenvolva esse hábito do estudo. Até porque, à medida que nós vamos nos relacionando dentro da casa espírita, vem nos fomentando aquela vontade de trabalhar no bem, de trabalhar nas obras da casa espírita e trabalhar, assumir responsabilidades dentro de uma casa espírita, como, por exemplo, participar de reuniões mediúnicas, participar do passe, do atendimento fraterno, da evangelização. Sem estudo, não é uma temeridade, não é uma irresponsabilidade. Porque, com certeza, cometeremos alguns erros que esses erros podem gerar situações ou interpretações místicas nas outras pessoas. E o Espiritismo não existe nada de místico. É realmente uma ciência onde coloca por água abaixo qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de misticismo. É a religião que liga o Criador e a criatura diretamente. Nos ensina a conectar com o mais alto através da prece, a criatura ao Criador, sem templos, sem cultos externos, sem rituais, sem sacerdotes que sejam intermediários. A ligação é direta da criatura com o Criador. Assim, o Espiritismo requer estudo, seja não só o estudo através das leituras, com as participações nas palestras, que são muito esclarecedoras e nos levantam assuntos que nos dão a curiosidade de buscar, através da leitura, aprofundar mais. Finalizamos com uma frase do Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Paris, 1860, quando ele disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Isso, muito, muito elucidativo, muito bom. Luiz Cláudio, antes de nós nos despedirmos, nós conhecemos um trabalho que você vem fazendo, muito importante, chamado Sementes Diárias. E nós gostaríamos que você passasse para os nossos amigos telespectadores o que é esse trabalho, como funciona e como é que as pessoas podem participar disso. Sim, Semente Diárias, nós fomos inspirados pelo nosso mentor há um pouco mais de um ano, especificamente 14 de abril do ano passado, a criar mensagens pequenas, de não mais que 30 palavras, 30 segundos, porque as sementes diárias são passadas via WhatsApp, com a escrita,
a figura e a narrativa, a voz. Mensagens de positividade, sem nenhuma conotação específica de qualquer religião que seja. O objetivo da semente diária, que são sempre passadas por volta das 6 da manhã, é que a pessoa comece o seu dia com uma semente de positividade. Uma manhã que começa positiva tem tudo para se transformar num dia melhor. Leu, ouviu, gostou, passa adiante, vai fazer bem para alguém. Não gostou, é tão fácil, deleta. Então, esse trabalho de semente diária é algo que nós começamos bem pequenininho, como falávamos há pouco, e nos surpreendeu, pois hoje pessoas do país inteiro nos mandam via WhatsApp observações sobre as sementes diárias. E nós vamos pedir até para os técnicos do programa para que passem o telefone, para quem quiser anotar, o código 21 99 627 8806 via WhatsApp. É só solicitar, incluir na semente diária. Sementes diárias. Faremos com toda alegria, com todo prazer. Olha, nós queremos te agradecer profundamente. O programa foi muito bom, as suas respostas, tenho certeza que atingiram muitas pessoas que têm dúvidas sobre o Livro dos Espíritos ainda, né? E sobre a importância desse livro junto à codificação. Esperamos tê-lo conosco outras vezes. Nós é que agradecemos, sempre à disposição para poder servir. E agradecer aos espectadores por mais essa oportunidade, que nós tenhamos uma semana de paz, mas acima de tudo, de vivência dos ensinamentos de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.